Você sabia que mais de 45% das mulheres com mais de 30 anos já têm algum tipo de flacidez vaginal? Pois é. Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês 5 hábitos que vocês fazem e nem fazem ideia que pode estar piorando sua flacidez vaginal. Eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Meninas, hábito número 1 e que muitas fazem porque tem aquela sensação de limpeza, que é o uso de absorvente diário. Nossa, doutor Pedro, mas o uso absorvente fica limpo ali, eu fico despreocupado, o que isso tem a ver com flacidez? Meninas, quando você usa absorvente diário, todo dia, porra, diário, todo dia, doutora Ava, meninas, esse tipo de absorvente, ele faz com que abafe a região e seja meio que um paraíso para a colonização de bactérias e fungos. E com essa colonização, aumenta a chance de infecção e diminui a imunidade da tua flora vaginal. E o que isso tem a ver com flacidez vaginal, doutor Pedro? Bom, quando você tem uma infecção, seja vaginose ou candidíase, ela tende a inflamar a região, deixar a região com o tecido menos rugoso, então mais friável, mais propenso a sangramentos. E quando você tem uma inflamação na região, essa inflamação crônica pode aumentar a chance de flacidez vaginal e com isso você ter esse tipo de sintoma, porque toda hora você usa absorvente, faz um corrimento, seja candidíase ou vaginose. Daí aumenta a chance de flacidez vaginal. Toda hora absorvente, corrimento, flacidez. E com a flacidez, as fibras de colágeno e elastina ficam danificadas por causa da inflamação crônica, deixando então o colágeno mais fraco e tornando a vagina mais propensa a estar mais mole e mais fraca, vulgo flácida. Então, se eu fosse dar uma dica não use absorvente interno todo dia, meninas, porque isso pode estar prejudicando sim a tua saúde. Vai dizer, quem aqui não conhece uma amiga que já usou toda hora absorvente interno? Compartilha aqui no vídeo, eu quero saber. 2. Quem nunca estava saindo para uma festa ou para um evento e resolveu fazer xixi por precaução, de medo de fazer xixi depois? Nossa, doutor Pedro, isso é muito comum, mas isso tem a ver com flacidez? Tem sim, pessoal, porque pense, quando você não está com vontade de fazer xixi, vai no banheiro e força a tua bexiga a fazer xixi, você está forçando o teu músculo detrusor. E por que isso está errado? Porque quando você força a barriga, a bexiga do homem e da mulher, ela suporta em torno de 300 a 400 ml para fazer xixi. Quando você tem menor quantidade de urina, você não está com vontade, existe uma urina armazenada, mas você não precisa forçar para fazer xixi. Por quê? Porque você consegue captar mais. Então, se você começa a forçar o músculo detrusor da bexiga, que é o que faz ali a força para fazer xixi, você está forçando a resistência dele mais do que o necessário para esvaziar sua bexiga, que não está dando sinal que está pronta para ser esvaziada. E isso faz com que você, forçando eles em volumes menores de urina, você desgasta esse músculo e com isso ele fica mais tendencioso a estar fraco e mais sensível a volumes menores. Isso não é bom nem para você, porque você pode aumentar a chance, inclusive, de ter urgente-incontinência urinária ao longo da vida. Pense comigo, quando você força um exercício, é como se você estivesse aumentando a tua pressão intraabdominal, porque a gente aumenta a pressão para fazer xixi, isso alonga e enfraquece os músculos do assoalho pélvico. Então, se tem menos xixi que o necessário, você está fazendo mais força, você está forçando o teu músculo do assoalho pélvico. Com o tempo, isso pode levar a uma incontinência urinária, principalmente associado a esforço, urgência não tanto. Então, você tosse, ripula, já perde um pouco de urina. Então, evite ficar fazendo xixi quando a bexiga não está no ponto para o xixi acontecer. Outro ponto é quando você segura a respiração durante esforços. Nossa, doutor Pedro, isso não tem nada a ver. Tem sim, pessoal. Pensa só. Quando você vai fazer um esforço, você puxa o ar. E o ideal é quando você está fazendo ele, você soltar. Nunca puxar o ar e segurar a respiração. Por quê? Quando você segura a respiração, você aumenta a pressão intraabdominal por causa do ar que você está retendo. E esse ar segura, fica ali dentro, aumentando a pressão nas paredes, seja a parede muscular, parede da região vaginal. E esse aumento de pressão pode sim deixar mais frouxo os ligamentos e tecidos musculares da pelve e com isso enfraquecer
o teu assoalho pélvico. Então, às vezes, quando você vai para a academia e faz aquela força sem soltar ar, você pode estar sim enfraquecendo o teu assoalho pélvico. Então, nesses casos, o ideal é sempre ter um movimento consciente quando você faz atividade, carrega uma coisa com peso, e sempre puxar e respirar. Porque assim, dessa forma, você não vai estar sobrecarregando o teu assoalho pélvico quando você prende a respiração. Porque uma vez, 2 vezes, 3, ele aguenta. Agora, todo dia fazendo esse esforço, você pode ter mais chance de ter problema com relação ao teu assoalho e ter mais frouxidão vaginal. Então, dica de ouro que você vai passar para as tuas amigas: quando você fizer um exercício, puxa o ar e solta, para você relaxar os teus músculos abdominais e não aumentar a pressão. Você sabia dessas 3 dicas? Compartilha aqui. A 5ª dica vocês não vão acreditar. Vamos lá. 4º ponto: sedentarismo e falta de exercício físico. Nossa, doutor, mas se faz exercício e não respira, dói. Se falta de exercício, pode dar problema também da frouxidão. Meninas, tudo é um equilíbrio. Sim, está correto. Você ficar sedentário vai acabar afrouxando, porque como todo músculo no corpo, se você não usa um músculo, qualquer um que seja, ele atrofia. Isso mesmo, atrofia. Então fica sem uso, fica fraco, você não consegue usar ele adequadamente. Já viram aquelas pessoas que ficam na maca, às vezes em coma, por 1, 2 meses, 3 meses, pessoal? E daí, de repente, quando volta, só consegue malmente mexer o olho e um pouco do pescoço. Por quê? Porque ficou mais de 1, 2 meses sem usar os músculos. E com isso, pode aumentar a atrofia. Então, quando você não faz exercício, fica sedentário, você deixa teu assoalho pélvico em repouso. Então, sim, você não consegue utilizar os músculos da pelve adequadamente. E com isso, eles ficam fracos porque estão atrofiados, causando a frouxidão vaginal, atrofia vaginal. E com isso, mais flacidez, mais problemas para você no futuro. Dica, então, de ouro: faça atividade física, tome bastante água, se mantenha hidratado, para você fazer com que o seu músculo da região do assoalho pélvico trabalhe, tá bom? 5º, e esse é aquele que ninguém conhece: postura inadequada. Nossa, doutor Pedro, como assim postura inadequada? Meninas, se você senta curvado, fica compensando de um lado para o outro, o abdominal está sempre frouxo, porque você ou está de um lado ou para o outro, sendo que quando você senta reto, o abdominal tem que estar um pouco mais enrijecido para compensar a região de coluna. Se você senta numa posição ruim e não tem essa força, esse ganho abdominal, toda a pressão, toda a força do teu músculo vai para a pelve. E aí você começa a desgastar os músculos do assoalho pélvico, como o detrusor de bexiga. E esses músculos, sim, fazem diferença, porque quando você não dá espaço ou folga para eles relaxar, quando você está numa postura adequada, eles relaxam. Se você está numa postura inadequada e sentado, você vai pôr mais pressão no teu assoalho pélvico e com isso, mais chance de ter problema com relação à frouxidão ali da região vaginal. Sinal de alerta meu para vocês: se vocês sentem, meninas, que você sente com cansaço constante, dores na perna, a tua barriga, a região abdominal um pouco mais para frente, são sinais de postura inadequada e com isso você pode estar sim aumentando a pressão na tua região abdominal, tá bom? Então, pensando dessa forma, o que eu diria para vocês é: evitem postura inadequada, sempre pensar em deixar a coluna ereta, dormir da forma adequada, não aumentar a pressão intraabdominal na região da sua bacia. Então, postura fácil, ombros para trás, coluna reta, e com isso você vai estar fazendo um super bem para a sua região pélvica, evitando problemas com relação à frouxidão vaginal, tá bom? Agora conta para mim, vocês conheciam essas 5 questões, esses 5 hábitos que muitas mulheres fazem e não têm nem ideia? Isso pode prejudicar. Se vocês conheciam eles, ou tem mais algum, deixe um comentário aqui embaixo. Se não conheciam, não se esquece de se inscrever, toca o sininho para receber notificações. E toda semana eu também faço lives com relação à saúde da mulher nas perguntas absurdas da internet com o Dr. Pedro Caron. Um abraço a todas, tchau, tchau.